placas de argila não funcionam. Como esperado por basicamente quase todo mundo, ir para a floresta, fazer placas de argila e explodir de raiva exigiu tanto de mim que acabei acamada com febre. Aparentemente, fiquei murmurando baixinho placas de argila o tempo todo. Cerrei os punhos, decidida a ir direto para a floresta para fazer mais placas de argila, mas papai não me deixou, de jeito nenhum, sem chance. Temos que ver como está sua saúde. Espere até amanhã, tudo bem? Certo. Naturalmente, ele não me deu permissão para fazer algo tão imprudente como ir direto para a floresta um dia depois de me recuperar de uma febre. Mesmo assim, ele disse que eu poderia ir para a floresta no dia seguinte se não tivesse outra febre. Então comecei a me preparar com entusiasmo no coração. Primeiro, peguei uma tábua do depósito, cujo verdadeiro propósito eu não sabia, e coloquei no fundo da minha cesta para estabilidade. Peguei então alguns panos rasgados que mamãe pretendia costurar e furtivamente coloquei-os em minha bolsa. Com tudo isso feito, eu poderia embrulhar as placas de argila e trazê-las para casa comigo. Certo, hora de fazer toneladas e toneladas de placas de argila. Acordei empolgada na manhã seguinte, mas estava chovendo muito. Na verdade, era uma chuva torrencial, o que era raro nesta área. As coisas estavam tão ruins que parecia um tufão. Podíamos ouvir o vento e a chuva mesmo depois de fechar bem as janelas. Não, chuva. Em um mundo sem previsões do tempo, estávamos à mercê dos caprichos da mãe natureza, ou melhor, eu estava tão doente que só saía de casa quando minha família dizia que eu podia, o que significava que até agora nunca tive que me preocupar com o tempo. Visões das placas de argila caindo sob a chuva passaram pela minha mente. Embora eu as tivesse escondido sob alguns arbustos de aparência robusta, elas definitivamente não sobreviveriam ilesas a essa tempestade. Já minhas placas de argila. Elas vão se transformar em mingau. Espere, Mine. Onde você pensa que está indo? Para a floresta. Eu imediatamente tentei correr para fora sem pensar duas vezes, mas mamãe me segurou pela nuca e me parou. O que diabos você está pensando? Você já fica doente com facilidade, essa tempestade iria te matar. Você não percebe que está tão ruim que nem podemos ir ao poço? Os sons da tempestade atingiram nossa casa, apesar das janelas bem fechadas, enfatizando o quão ruim a tempestade realmente era. Eu nunca sobreviveria do lado de fora se até mesmo adultos saudáveis hesitavam em sair para chegar ao poço. Eu afundei no chão, minhas placas de argila. Ai! Não se preocupe, Mine. Todos disseram que vão ajudá-la, então você será capaz de fazer novas mais rápido do que antes, você não precisa ficar super brava de novo. Tully esfregou minha cabeça, me consolando, ela realmente era uma boa irmã mais velha. A rara tempestade continuou por 2 dias, e levou mais 2 dias depois disso antes que nós, crianças, pudéssemos voltar para a floresta. Era uma manhã clara e ensolarada, e todos pareciam ansiosos para visitar a floresta depois de tanto tempo, e hoje era um dia em que os aprendizes não tinham trabalho, então havia muito mais crianças do que o normal, especialmente as grandes. O irmão mais velho de Lutz, Ralph, também estava indo para a floresta. Ele tinha uma grande cesta nas costas e carregava um arco. Ei, Mine, se sentindo melhor? Oi, Ralph, já estava melhor. Mas no dia em que papai disse que eu poderia voltar para a floresta, a tempestade começou a cair. Que pena. Ralph bagunçou meu cabelo e foi ver Tully. E aí, Tully? Ralph? Parece que passou uma eternidade desde que nos vimos. Talvez por ter começado a trabalhar como aprendiz, Ralph parecia muito mais maduro e confiante em si mesmo. E Tully, a quem eu estava preparando para o batismo, deu um sorriso angelical. Esses dois definitivamente dariam um bom casal, eu acho. Ralph e Tully se importam muito com os outros, então acho que eles se encaixariam bem. Observei os dois, sorrindo, quando de repente Lutz me puxou para perto dele. Mine, controle-se, você tem que começar na frente do grupo, já que anda tão devagar, lembra? Certo, desculpe. O pelotão de crianças, comigo inclusa, seguiu em frente e passou pelo portão. O que normalmente era um país das maravilhas Gramado foi profundamente marcado pela tempestade, com lama espalhada por toda parte. Este mundo tem assistência financeira para desastres naturais? Continuei me movendo,
olhando em volta com uma surpresa atordoada, quando algo de repente ficou no caminho dos meus olhos. Surpresa, olhei para o lado e vi que Lutz estava balançando as mãos na frente do meu rosto. Que? Está acontecendo alguma coisa? Eu só estava me perguntando se você estava realmente acordada. Ei, Mine, você vai fazer aquelas, placas de argila, de novo? O que são elas, afinal? Mesmo que eu não estivesse escrevendo em japonês, Lutz era analfabeto, ele não tinha ideia do que eu estava escrevendo, sem falar que seu dia a dia não envolvia papel ou escrita. Não havia uma única carta escrita em qualquer lugar de sua casa. Ele, sem dúvida, não sabia nada sobre o esplendor da mídia em geral. As placas de argila eram apenas um dos meios de registro de informações que ele nunca havia encontrado em sua vida. Comecei a ensinar Lutz, sentindo um estranho senso de responsabilidade em convertê-lo à confecção de livros. Bem, é simples, são coisas para escrever. Por exemplo, se você tem algo que não quer esquecer, pode escrever neles, assim você não pode esquecer, certo? Se você guardar a placa adequadamente, poderá examiná-la sempre que desejar. É para isso que servem as placas de argila. Elas são apenas um meio de registro de informações. Entre muitos, a argila é tão mole que você pode usar apenas um dedo para limpar os erros, e quando terminar, você pode endurecê-las com fogo. Você não acha isso incrível? Talvez por causa de como eu disse tudo isso sem parar, Lutz apenas inclinou a cabeça um pouco, boquiaberto. Você fez eu me perder, de qualquer forma. O que você escreveu? Eu escrevi uma história, uma que minha mãe me contou. Tipo, eu não vou esquecer se eu escrever, sabe? O que eu realmente quero são livros, mas não há nenhum aqui, então, eu terei que fazê-lo sozinha. Então é isso que você realmente quer fazer, Mine? Eu pensei sobre a pergunta de Lutz e de repente percebi algo. Há muito tempo eu pensava que queria fazer livros, já que eram muito caros para minha pobre família, mas o que eu realmente queria no fundo não era fazer livros. Não exatamente. O que eu realmente quero é viver uma vida rodeada de livros. Quero toneladas e toneladas de livros novos a cada mês. Quero comprar todos eles e quero passar minha vida os lendo. Então basicamente, você quer livros? Sim. Eu os quero agora, tanto, mas eles são muito caros para comprar, eles estão fora do meu alcance. Então, o que posso fazer se não criá-los eu mesma? O papel também é muito caro, então vou fazer placas de argila, escrever histórias nelas e endurecê-las. Com isso, Lutz finalmente bateu palmas em compreensão. Você está substituindo os livros agora, hein? Sim. As coisas não correram bem da última vez, mas isso é passado. Vou me certificar de que funcione desta vez. Tudo bem, eu vou ajudar. Lutz estava disposto a ir tão longe por mim só porque eu compartilhei algumas receitas, o que me fez querer ajudá-lo também. Ok, então, o que você quer fazer, Lutz? Parece que você tem algo que realmente deseja fazer sozinho. Sim, eu quero ir para outras cidades. Você sabe como os bardos e os mercadores viajantes vão a todos os tipos de lugares e sabem todos os tipos de coisas? Eu também quero fazer isso. Isso parece muito legal. Falando nisso, nos meus tempos de Urano, muitas vezes sonhei em viajar pelo mundo para visitar todos os tipos de bibliotecas estrangeiras e ler seus livros. Pensamentos daquele sonho, agora inatingível, passaram pela minha mente, e logo baixei os olhos. Você realmente acha isso? Quer dizer, eu estaria saindo desta cidade, sabe? Viajar parece maravilhoso. Você pode ir para todos os lugares, parece muito divertido. Tipo, eu realmente sonhei em viajar por toda a Terra e visitar muitas bibliotecas. Eu não sei por que eu estava preocupado em dizer isso, cara, Mine, você definitivamente faz o que quer. O que está impedindo você de fazer o mesmo, Lutz? Minha cabeça estava tão cheia de meus sonhos e desejos de Urano que eu não estava realmente olhando para ele. Eu não vi que tipo de cara ele estava fazendo naquela hora. Quando finalmente alcançamos uma parte seca da estrada, continuamos andando e logo chegamos à floresta. A parte ligeiramente aberta do lado de dentro era nosso ponto de encontro. Certo, pessoal, vamos nos reunir. Se você é uma criança menor, não vá longe demais, sempre fique onde possa ver o ponto de encontro, tudo bem? As crianças mais velhas se certificaram de que as mais novas haviam entendido as regras antes de fazer suas reverências e correr mais fundo na floresta.
As crianças olharam furtivamente em minha direção. Eu já estava exausta apenas de caminhar até a floresta, mas imediatamente comecei a investigar a área para ver o que havia acontecido com minhas placas de argila. Alguém sabe onde estão as placas? Não consegui encontrar a árvore que as outras crianças marcaram para mim. A princípio pensei ter esquecido onde estava, já que haviam se passado vários dias, mas todos os outros também estavam olhando em volta, tão perdidos quanto eu. Definitivamente colocamos o marcador em uma árvore por aqui, não foi? Os amigos de Fei concordaram com a cabeça juntos. Ele estava apontando para um lugar onde várias árvores haviam caído pela tempestade. Bem, temos uma ideia de onde elas estão, então só precisamos procurar. Assim que Lutz começou a cavar nos arbustos, todos os outros se juntaram a ele, hesitantes, e procuraram com ele. Não só os amigos de Fei, mas todos eles são crianças tão legais. Ei, não é isso aqui? Demorou muito para encontrar as placas, mas Fei acenou para mim enquanto agachava perto de alguns arbustos. Corri até lá o mais rápido que pude e encontrei pedaços de argila grudados sem nenhuma letra visível neles. Como esperado, a chuva os tinha bagunçado tanto que todo o meu trabalho havia sido apagado. As placas voltaram à sua forma original. Voltamos à estaca zero. Não fui eu, não as quebrei desta vez, certo? Eu sei que não. Fei se escondeu apressadamente, mas não precisava. Eu sabia que não era culpa dele. Eu também sabia que todos estavam cochichando ao meu redor, sem saber o que fazer, sem saber se deveriam me consolar ou não. Eu sabia que estava estressando todos eles, mas não conseguia parar de chorar. Enquanto eu soluçava baixinho para mim mesma, ouvi passos se aproximando. Eles pararam, e momentos depois, alguém me bateu de leve na cabeça. Mine, se você tem tempo para chorar, você tem tempo para fazer mais placas. A voz de Lutz chegou até mim. Ele estava certo, eu só tinha que tentar de novo, enquanto Fei e os outros ainda estavam dispostos a me ajudar. Limpei o ranho que saía do meu nariz e olhei para cima, certo? Eu não vou deixar o mundo me derrotar. Eu falhei primeiro por causa de Fei, eu então falhei por causa de uma tempestade. Acabei de passar por desastres humanos e naturais. O que mais o mundo poderia jogar em mim? Não importa o que aconteça, vou terminar essas placas. A argila que eu precisava estava bem na minha frente, então eu só tinha que espremê-la para começar a escrever novamente. Eu sabia onde conseguir mais se faltasse. Comparado a quando eu estava procurando por argila sem qualquer noção, as coisas estavam ótimas. Está tudo bem, eu não estou de volta à estaca zero. Com essas falhas, aprendi que preciso terminar as placas todas de uma vez em um dia ensolarado ou preciso trabalhar em um prédio com telhado. O tempo de hoje está bom e eu tenho 3 ajudantes com força e energia mais do que suficientes para gastar. Fei e seus amigos só estão ajudando por causa da promessa que fizeram por medo. Mas ainda assim, com tantos ajudantes, poderei terminar as placas de argila em alguns instantes. Eu só preciso da ajuda do Lutz, Fei e dos amigos do Fei. Você pode se concentrar na coleta, Tuli. Ok? Boa sorte a todos. Sim. O incentivo de Tuli iluminou meu humor e comecei imediatamente a trabalhar fazendo novas placas de argila. Fiz com que Fei e um de seus amigos cavassem mais argila. Então fiz Lutz e outro amigo de Fei espremê-la na forma de placas. Meu trabalho era apenas usar um pedaço de pau fino para entalhar letras nelas. As coisas estão indo perfeitamente. Eu precisava de 10 placas de argila para escrever a história toda, então, depois de fazê-las, vocês podem ir fazer a coleta. Obrigado. Sim. Fei e os outros alinharam as placas uma por uma na minha frente, terminando todas as 10 o mais rápido possível antes de correr para a coleta. Mesmo assim, Lutz continuou cavando mais argila. Você não vai fazer a coleta? Ralph está aqui hoje, então posso ficar por aqui e ajudá-la. Bem, eu tenho argila suficiente, então por que você não pratica a escrita no chão? O chão estava mole por causa de tanta chuva, então peguei meu bastão e cravei Lutz nele, usando as letras deste mundo. O que é isso? Seu nome, Lutz. Você não poderá viajar pelo mundo se não souber escrever seu nome, certo? As pessoas de nossa cidade podiam entrar e sair pelo portão sem muito alarde, mas aparentemente os estranhos que entravam em novas cidades eram questionados sobre seus nomes e tinham que tê-los anotados. Otto, um ex-comerciante viajante, me disse isso.
O mesmo acontecia com a nossa cidade, quaisquer estranhos eram examinados com bastante severidade antes de entrarem. Se Lutz quisesse visitar outras cidades algum dia, ele teria que pelo menos aprender a escrever seu próprio nome. Ei, Mine, este é o meu nome? Sim, se você quiser viajar pelo mundo, deve começar a aprender suas letras. Lutz começou a praticar escrever seu nome no chão com seus olhos verdes brilhando. Enquanto isso, continuei a escrever uma história que havia aprendido neste mundo em japonês. Eu definitivamente vou terminar de fazer este livro, eu repetia para mim mesma sem parar. Feito. Eu tinha acabado de escrever uma das histórias que mamãe me contou. Eu queria continuar e fazer o Hora de Dormir com a Mamãe, uma coleção de contos com as placas de argila. Seria um livro repleto de histórias que aprendi pela primeira vez ao vir a este mundo. Enrolei as placas de argila acabadas nos trapos e empilhei-as cuidadosamente dentro da minha cesta, tomando cuidado para não as quebrar ou esfregar as palavras. Uma vez que todas estavam dentro, deixei escapar um suspiro pesado, meus olhos se voltaram para cima e as lágrimas escorreram. Eu tinha terminado meu primeiro livro. Na verdade, as placas de argila não eram um meio sofisticado o suficiente para realmente serem chamadas de livros, mas eram a coisa mais próxima que eu tinha neste mundo. Eu tinha começado a vida neste mundo no final do outono, e a primavera estava terminando. Demorei muito tempo para conseguir meu primeiro livro, mas agora que havia feito um, tinha a sensação de que minha vida aqui finalmente havia se estabilizado. Eu posso ler livros novamente, posso ler livros neste mundo, então, acho que vou ficar bem. Já que renasci em um mundo onde os livros eram caros demais para os pobres lerem, e renasci em um corpo fraco que adoecia por nada, nunca me importei em me esforçar demais, eu não me importava se acabasse morrendo. O corpo desta criança doente não parecia meu, e eu não poderia imaginar viver em um mundo sem livros. Eu não tinha apego a nada. Mas agora que eu tinha um livro, tinha algo que queria cuidar, tive a sensação de que finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena viver neste mundo. Eu havia encontrado meu caminho nesta vida. Você terminou, Mine? Terminei, graças à ajuda de todos. Mesmo que os sentimentos de Lutz e Tully fossem por Mine, não por mim, eles na verdade me ajudaram a fazer este livro. Tirei o pano e mostrei a Tully e a Lutz as placas de argila acabadas. Mine, o que está escrito nelas? Esta é a história dos Filhos das Estrelas, aquela que mamãe me contou na primeira noite. Primeira? Tully franziu as sobrancelhas em confusão. Isso é a primeira história de que me lembro. Mamãe sussurrou a história para mim em voz baixa na noite em que me tornei Mine, quando tive uma febre tão alta que não conseguia dormir. Sua voz estava cheia de amor, mas senti que seu amor era por outra pessoa, não por mim. Eu não aceitei ter me tornado Mine, então os sentimentos e palavras de mamãe entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Eles só pioraram minha confusão. Nada no mundo machucou mais do que o amor dela, pois piorou minha sensação de isolamento. No entanto, quando decidi fazer meus próprios livros, a história que ela me contou foi a primeira coisa que me veio à mente. Tive a sensação de que, ao transformar as histórias da mamãe em um livro, eu seria capaz de aceitar o amor contido nelas. Eu realmente quero escrever todas as histórias que mamãe me contou, para não esquecê-las. Mas as letras não vão simplesmente desaparecer de novo? Tully parecia preocupada, mas eu apenas sorri. Elas vão se eu deixá-las assim, e é por isso que vou aquecê-las para endurecê-las. Então, podemos ler as histórias da mamãe sempre que quisermos. Cerca de meio ano se passou desde que comecei a vida neste mundo, e finalmente, pela primeira vez, sorri um sorriso verdadeiramente sincero. Teria sido maravilhosamente emocional se as coisas terminassem ali, mas, infelizmente, não tive tanta sorte. Eu queria aquecer as placas assim que chegasse em casa. Então esperei que mamãe se distraísse e imediatamente coloquei as placas na lareira. Em seguida, elas explodiram. Eu não estou brincando. Você pode pensar que estou apenas contando uma piada, mas realmente aconteceu. Eu as esquentei na lareira e bum! Meu primeiro livro se transformou em pó e entulho. Eu simplesmente fiquei ali parada, atordoada, e antes que pudesse descobrir o que deu errado, mamãe gritou comigo e me fez jurar que não faria placas de argila de novo. Espera, o quê? Eu acabei de ser jogada de volta à estaca zero de verdade?
Bem, emocionalmente falando, me sinto muito melhor, então talvez seja como 3 passos para frente, 2 passos para trás? 1. O que devo fazer agora?